Hoje eu continuar no mesmo assunto. Sim. Aqui, ver se você consegue. Por quê? Você achar de quê? Isso aí é guaraná com mate. Irmã Viviane, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, irmã Viviane. Preparado para mais uma live? Hoje nós não teremos a presença do pastor Ismael aí conosco, viu? Ele está em outro compromisso. A imagem e o som tá chegando, beleza aí? Dá um feedback pra gente aí. Você que for chegando, deixa o seu comentário aí pra gente saber que você tá online. Muitas vezes não aparece pra gente as pessoas que estão na sala, que estão assistindo online. Eu vejo que tem 5 pessoas assistindo. Eu gostaria que essas 5 pessoas aí dessem um oi aí pra gente saber que você tá aí. A paz do Senhor, irmã Adriane. Boa noite. Glória a Deus. Amém. A paz seja com todos nós, né? Glória a Deus. Paz do Senhor, irmã Adriana. Deus abençoe você e sua família. Eu senti a sua ausência domingo lá, mas sua menina foi te representar, né? Graças a Deus por isso. Aleluia. E como é que tá o irmão que você foi visitar? Tá bem? Fábio Leandro, boa noite, meu querido. Deus te abençoe, que bom que você está conosco aí. Aleluia. O meu não está subindo as pessoas, não. Tá não? Será que é velocidade? Mas está aparecendo, tá? Beleza, está ao vivo, pô. Acho que é a velocidade dele. Eu não sei, tinha que pegar a Calipso. Você quer pegar a Calipso? Não, vou deixar. Aleluia. Graças a Deus. Eu vou na carona sua aí, se forem. Que vai aparecendo ali, vou falando, né? Tá. Eu só, daqui eu não enxergo. Essa é a velocidade mesmo. Josiane, Ambrosio está aí, Deus abençoe, seja bem-vindo. Irmãos, vamos compartilhando aí, tá? Hoje, 15 de junho, aleluia, Justinópolis, 19 graus, Uma sensação térmica de Deus. Mas a perspectiva é que a cada hora diminua 1 grau. E pode chegar até 13 graus. Né? Porque tá bem frio mesmo. Tá bem frio, né? E aqui fora é mais frio do que lá dentro, né? Com certeza. Verdade. Irmão Jairon Pereira Rosa, Deus abençoe, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Os irmãos que forem entrando aí também, compartilhem, irmãos. Compartilhem. Nós estamos falando sobre a voz de Deus e hoje é a continuação do assunto da semana passada, tá? Sobre a voz de Deus. E eu acredito que é um tema muito interessante, é simples, mas muito interessante, tá? Então vai compartilhando aí, convide as pessoas para participar conosco, avise nos grupos aí da igreja, os irmãos da igreja aí, né, que estão em grupos, né? Compartilha lá no grupo de homens, no grupo das mulheres, né, da mocidade, você que for chegando aí, compartilhe. E convide também seus parentes, seus amigos para assistir, compartilhe no seu Facebook, né? Isso é muito bom, isso faz com que outras pessoas sejam também alcançadas pelo Senhor e pela palavra dele. Vamos mandar os abraços? Vamos. Mandar os abraços para os irmãos que nos assistem lá de Nova York, né? Dos Estados Unidos e de outras cidades além de Nova York, né? Nós temos o irmão Albert Rolf do Nascimento, a sua esposa, né, sua filhinha, a irmã Patrícia Mesquita, sua esposa, seu filho, né, o pastor Carlos Gomides, temos lá também o pastor Marcelo, né, a tia Lúcia, os irmãos que nos assistem de lá
e que geralmente algumas vezes pode estar assistindo conosco. A paz do Senhor, irmã Marli de Jesus, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Irmã Perla Aparecida de Oliveira, seja bem-vinda. Que Deus nos abençoe todos essa noite. Vamos convidando o pessoal aí, gente, vamos chamando o povo aí, compartilhe, avise que nós já estamos online, né? Nós sempre damos esse tempo aí de 10, 15 minutos aqui, para dar tempo dos irmãos compartilhar, chegar, né? Sem ter atraso. Mandar um abraço também para os irmãos que nos assistem de Portugal, né? A irmã Helena, o irmão Miquel, os seus filhos, a irmã Isabel de Freitas, seu esposo, seus filhos, né? Os irmãos que estão lá e nos assistem, às vezes a hora não é compatível, então muitas vezes eles assistem depois, então fica aqui o nosso abraço para vocês. Irmã Alita Soares, seja bem-vinda, viu? Essa daí não perde, não. Não pode perder, não. Senão eu converso com ela depois, mais tarde, sério. Abraço também para os irmãos que nos assistem de São Paulo, né? Que o Senhor possa abençoar vocês, a irmã Eliane Gideon, a irmã Aline Campos, seu esposo Sidney, né? Os irmãos que nos assistem também da cidade de Ouro Preto, irmão Ribamar, sua esposa e filhos, que Deus abençoe todos vocês. Os demais irmãos que não são membros da Gion e que nos acompanham aqui na live, o nosso abraço antes e depois, tá? Vocês possam ser muito abençoados pelo Senhor. Nós ficamos felizes com a presença de vocês aqui conosco nessas lives de terça e quinta-feira. Amém? Eu quero também sinalizar aqui o aniversário da irmã Tamara, né? A irmã Tamara é membro da nossa igreja e hoje ela está completando mais um ano de idade. Ela não está agora conosco na live porque, é claro, está comemorando, né? Está comemorando, né? Deve estar fazendo churrasquinho lá, né? Comendo um bolinho, né? Inclusive eu estou sabendo que o pastor Ismael ia lá fazer uma visita para ela hoje. Por isso que ele não está aqui. Hoje eu fiquei sabendo que não me convidaram não, mas disse que tem um churrasquinho lá. Eita. Na casa do irmão Donival lá. Também? Né? Comemorando. Vai ser lá na comunidade da Tamara, né? Lá é o lugar das festas, né? Ah, é verdade. Espaço festa do irmão Donival, né? Donival. É, verdade. Edna Rodrigues, seja bem-vinda, boa noite, a paz do Senhor, Deus te abençoe, viu? Então tá explicado, né? Tá explicado então, porque alguns irmãos ainda não entraram aí na live também, né? Então, no churrasco, comemorando. Né? Aleluia, que Deus abençoe a irmã Tamara, lhe dando muitos anos de vida, saúde, amém? É o desejo do nosso coração. Verdade, né? Nós temos orado muito para que Deus abençoe todos os irmãos, tá? Nesse momento, você que tem a sua Bíblia, pode pegar ela, nós já vamos, sem muita demora, entrar na palavra, porque o tempo voa, né? Quando a gente está aqui falando sobre a palavra de Deus, é assim, né? É rapidinho. Piscou, acabou, né? Então, você que tem a sua Bíblia, pegue ela. Se você está anotando, né? Costuma acompanhar anotando, né? Esse é um dos motivos que a gente é surpreendido com a hora e tem que interromper o assunto. Exatamente. Passar para o outro programa. Verdade, verdade. Irmã Aline, Lude, seja bem-vinda. Deus abençoe. Boa noite. Gilberto Fernandes está online aí também. Deus abençoe. Boa noite. Vamos chegando aí, povo. Então, você que está anotando, acompanhando nossa live, acompanhando os assuntos e anotando, você pode pegar seu caderno aí, seu lápis, sua caneta, a Bíblia principalmente, né? Nós temos uma regra, né, em Gion, que nenhum pregador deve pregar sem que a Bíblia esteja aberta. E ao mesmo tempo, aqueles que ouvem, né, não devem só ouvir com a Bíblia fechada, devem abrir a Bíblia e acompanhar, como os bereanos, né, citados pelo apóstolo Paulo, eles conferiam tudo, e é assim que tem que acontecer, irmãos. Nós estamos vivendo dias onde há muito engano, né, muito sofisma, né, coisas que estão fora da Bíblia, por mais que pareçam ter uma cara de coisa boa, é enganoso, né? O sofisma é exatamente isso, algo muito lógico, que tem uma ideia muito coerente,
mas que no fundo é mentira, é um engano. Ele só se parece com a verdade, mas não é a verdade. Então, para combater isso, a gente tem que ter a palavra de Deus, manusear bem a palavra de Deus. Pois né? faça a sua parte que eu também te ajudarei, né? Tá escrito. Essa é nova. A daí 22. E tem quantos que eu tenho ajudado que não tenho feito a parte deles, né? Verdade. Mas isso aí é uma palavra que muitos chegam a dizer pra gente com tanta convicção, né? Diz a palavra de Deus, a Bíblia diz, quando na realidade não é diz assim. nada, nem ele sabe onde que tá, não, né? Não tem, não abaixo agora. Verdade. A Bíblia diz, esforça-te, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, né? Então, se você já está com a sua Bíblia aí do seu lado, já passamos aqui um tempinho, né? Já deu tempo do pessoal chegar, os demais vão chegando aí com o tempo, né? O Facebook vai avisando. Os irmãos que nos seguem, o Facebook avisa, né? Manda o sinalzinho lá. Quem nos segue, precisa seguir, né? Para poder estar acompanhando aí. Nós vamos voltar novamente no texto de 1 Samuel, capítulo 3, versos 6 e verso 7, tá? Você que nos acompanha, 1 Samuel, capítulo 3, versos 6 e verso 7. Quem não participou da última live, quando nós iniciamos esse assunto, não se preocupe, você vai entender. Nós estamos falando sobre a voz de Deus e se você sabe identificar a voz de Deus, tá? Então, 1 Samuel, capítulo 3, versos 6 e verso 7, diz assim: Tornou o Senhor a chamar. Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. No nosso encontro, no último encontro, quando iniciamos a reflexão sobre esse texto bíblico, e das muitas formas que nós podemos olhar para ele e tirar dele o conteúdo, porque a Bíblia é maravilhosa, né, pastor? A gente pode ler ela 1 milhão de vezes. Cada vez que você lê, você percebe que ela é muito mais profunda do que aquilo que você viu. É tremendo e engraçado que qualquer livro você leu, né, você já terminou de ler, você encosta. Porque você já leu, já sabe que está lá. Mas a Bíblia não é assim. No mundo inteiro, você lê a Bíblia, relê a Bíblia, continua lendo a Bíblia, e a Bíblia é uma fonte inesgotável de ensinamento, de admoestação, de exortação, né? De identificação. A Bíblia é algo assim inexplicável. Por isso que o apóstolo Paulo falou que é profundo, né? É rico e é profundo e insondável, né? Quanto mais você busca, mais você conhece, né? Verdade. E aí nós falamos sobre duas coisas importantes para se ouvir a voz de Deus. E a primeira coisa importante para se ouvir a voz de Deus é ter sensibilidade, né? Ter a sensibilidade, porque quando você não tem sensibilidade, é como se a voz de Deus se parecesse com muitas vozes e você não consegue identificar que é Deus que está falando com você, né? No caso de Samuel aqui, ele achava que aquela voz, Fernanda Bessa, seja bem-vinda, boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe você. Samuel achava que aquela voz era de Eli, né? Porque ele ainda não tinha desenvolvido a sensibilidade. E outra coisa que nós falamos também é que é necessário ter conhecimento. O texto que nós lemos diz que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Então é necessário conhecer o Senhor. E como nós conhecemos o Senhor? Hoje é através da palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, então nós conseguimos ver a ação de Deus, conhecer Deus, o que Deus faz, o que Deus fala, como Ele age, através da palavra dele, da palavra que Ele deixou para nós. Então foi esses dois pontos que nós falamos, né, na quinta-feira. Ter sensibilidade e ter conhecimento de Deus, para se ouvir a voz de Deus. Compreender essas duas coisas, amados,
é muito importante. Existe um pensamento entre o povo evangélico, né? A gente fala povo de Deus, né? De que a espiritualidade é algo que se herda, tá? Ou que pode ser recebida por imposição de mãos. O senhor acha que isso é verdade, pastor? Olha, sabe o que acontece? Muitos cristãos, eles andam de um lado para o outro buscando o que? Esse toque. Vai para lá, vem para cá, vou lá porque lá tem unção. Ah, porque aquele pastor tem unção. Ah, porque aquela irmã tem unção. Mas isso aí já não é unção, já vira confusão. A pessoa não tem endereço certo, ela não tem uma referência certa. Ela está indo porque ouviu alguém dizer, porque ouviu pela televisão ou pelo rádio alguma coisa, né? Nós vemos agora recentemente, por exemplo, um certo homem que inclusive está preso, que a igreja vivia lotada e eles faziam um monte de malabarismo lá, encantamento. E na realidade isso não é unção, né? E as pessoas precisam exatamente conhecer a voz de Deus para não serem enganadas, porque o diabo ele tem poder para fazer até cair fogo do céu, né? Ou seja, só acho então que essa ideia que o povo tem de que essa espiritualidade é herdada não é verdadeira. Não é verdadeira. Ok. E é muito bom... É uma coisa que não herda. Exatamente. É muito bom você observar isso que nós estamos falando aqui. Entende? Que espiritualidade não é questão de herança, não. Tá? Essa ideia que o povo cristão tem de que isso tocou, recebeu, isso é enganoso. Isso não é bíblico. Muitos estão convencidos de que essas pessoas grandes e ilustres, né, eles receberam uma visitação especial, porque alguém colocou a mão sobre eles. Mas não existe grande servo. Só existe um grande, que é o Senhor. Todo servo é servo. Então não existe grande, esse negócio de grande pregador, o grande homem de Deus. Ele pode ter 2 metros de altura, 3 metros, mas ele cai igual Golias caiu, né? Uma pedrinha derruba. Então o negócio não existe esse grande. Grande é o Senhor. E uma das coisas que é muito importante o cristão identificar é exatamente isso, que toda glória pertence a Deus. E Deus não divide, e todo poder é dele. Então, e ele não divide a glória dele com nenhum homem. Então, quando a pessoa se sente o grande, ele já está derrotado, já não tem mais ligação, nem parte com Deus. Pastor, mas aquele grande pastor, aquele grande homem de Deus pôs a mão na minha cabeça, agora eu tenho a unção. Né? Agora eu sou íntimo de Deus, agora eu consigo ouvir Deus. Irmãos, não caia nessa. Sabe por quê? Por que isso é uma falácia? Né? Tem muita gente que acha que ele recebeu algo extraordinário e ele ficou, né, no mundo dos imortais. Entenda uma coisa, para ouvir a voz de Deus é necessário você ter sensibilidade, é necessário você conhecer Deus e é necessário ter experiência pessoal com Deus. Com Deus e não com o homem. Já pensou se fosse fácil assim transmitir essa unção? Era só colocar a mão sobre a minha cabeça e eu estava igual eu já estive conversando um dia com os pastores e um desses falou, fulano é uma pessoa que recebeu das mãos do apóstolo fulano de tal esta unção. Pastor, mas... que veio do apóstolo fulano de tal. Agora, se o apóstolo lá tem já esse poder, ele é um Deus, então, porque o único que tem poder para dar unção, graça, força, sabedoria é Deus, né? Pastor, mas Eliseu recebeu porção dobrada, né? Do espírito de Elias. Mas quem foi que deu? Não foi Elias. Não foi Elias. Elias disse, eu não posso te fazer nada. Mas pede.
Mas pede, né? Quem me deu pode te dar também, né? E ele ficou ali junto, ali naquela expectativa, porque ele buscava a própria experiência dele. E como foi que ele descobriu que ele tinha recebido alguma coisa? Foi colocando em prática. Exatamente. Ele pega aquela porque capa. Na hora que ele porque foi a única coisa que sobrou. Só restou a capa. Ele falou assim: e agora? Você imagina a frustração dele. O cara foi embora, eu pedi ele. E ele não sentiu nada, não arrepiou nada. Não teve arrepio. E ele falou assim: aí agora? O cara foi embora e eu tinha pedido ele. E ele não me deu nada. Mas pelo menos ficou a capa, pegou a capa, só que... Chegou na beira do Jordão, já nervoso. Já chegou decepcionado, e agora como que eu vou passar pro lado de lá, né? Para vir, Elias estava, né? Igual é para ir para lá. Voltar. Não tem barco, não tem Elias, mas aí ele estava ali com a chave na mão, né? Aí o que acontece? Ele descobre por experiência pessoal que Deus estava com ele. Isso acontece. Não é? Eu lembro a primeira vez que eu expulsei o demônio, eu estava orando, pedindo a Deus, que eu queria aquele poder de expulsar demônio e tal, e a gente no monte, e eu agarrado com o GG era um homem de Deus, e era o nosso líder da mocidade, e ele subia para o monte com os jovens, e eu estava junto em todos os dias, vamos fazer propósito de tantos dias, eu estava junto no monte, eu querendo... E eu vi o GG expulsar demônio, chegar a pessoa cair, ele expulsar demônio, eu falei, não, eu quero isso aí. E eu estava esperando receber. Um dia eu desço do monte, né, e coração alegre e tudo. O monte é um lugar que transmite uma certa alegria no coração, na alma. E eu desci do monte ali alegre, estou indo para casa, uma meia-noite e pouco, quando bem próximo, quase chegando na minha casa, eu deparo com uma turma de gente na beira da rua e um problema lá acontecendo. Quando eu cheguei perto, era um homem endemoniado. E aí, na hora, eu de Bíblia, o que é isso? Um crente ali, me cercou. E vai eu expulsar o demônio do cara. Eu falei, e agora? Agora não tinha outra alternativa. Eu não sabia que eu já tinha recebido. Eu estava pedindo, né? Mas eu não fiz igual aqueles moços que usou o Deus de Paulo, não. Eu comecei a orar de acordo com aquilo. Naquele momento, o Espírito de Deus me tocou que eu deveria impor as mãos e dar ordem àquele demônio para sair. O demônio estava comendo grama, ele chegava com a vela acesa, ele comia a vela inteira. Estava uma coisa terrível. E ali eu impus as mãos, repreendia, aquele demônio urrava. Cada urro que eu dava, eu me arrepiava todinho, da cabeça aos pés. E eu comecei a sentir que eu estava flutuando. Deus me deu autoridade ali naquele momento. Foi a maior prova que Deus já tinha me dado, né, poder para expulsar demônio. Depois, no decorrer do tempo, eu fui descobrir que para mim expulsar o demônio, eu tenho que simplesmente ter fé, convicção de Deus e autoridade de Deus. Aleluia. Então, se você está em dia com Deus e tem autoridade de Deus, você não precisa de falar língua, você não precisa de nenhuma outra coisa para manifestar aí o poder, para expulsar demônio, curar enfermo. Esse poder é te dado quando você aceita Jesus e aceita o chamado do Senhor e crê nele. Então não depende de um sinal mirabolante acontecer na sua vida. Depende do seu temor e a sua relação de conhecimento com Deus. Irmãos, isso é tão sério, vocês não fazem ideia. Todo o tempo nós somos desafiados com coisas, com acontecimentos, a enfermidade, é uma situação inesperada, e você às vezes fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Né? E aí é aquela hora que entra a experiência espiritual, a sua própria experiência. Às vezes você pensa, vou ligar para o pastor, às vezes o pastor resolve, o pastor é homem de Deus, né? Mas também é homem você de Deus. Também é homem e mulher de Deus, né? Deus não falou assim, olha, o poder é só do pastor Daí, só do pastor João, não. Ele disse a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Né? Então, assim, a partir do momento que você recebe o Senhor Jesus na sua vida, Ele como Senhor e Salvador da sua vida, amado, aí é tudo diferente. Você começa a desenvolver uma experiência com Deus e não fica vivendo a experiência dos outros. Sabe? Enquanto você estiver procurando um ou outro ali, pensando, olha, fulano é homem de Deus, eu vou lá, ciclano é homem de Deus, eu vou lá.
você nunca vai ter a sua própria experiência. E quando aquela pessoa não estiver próximo de você, o que você vai fazer? Existe uma situação, pastor João, que muitas pessoas, eles se auto-intitulam fulano que é expulsador de demônio, que tem um dom da cura, que tem um dom disso, daquilo. Tudo bem, você pode ter recebido um dom especial ali de Deus para curar, para expulsar demônio, mas todo demônio ele está sujeito ao homem, principalmente ao homem de Deus ou à mulher que serve a Deus. Então não depende de dom, não. Depende de autoridade. Então, se você tem autoridade, se você é comprometido com a palavra, se você vive uma vida diante de Deus, se você recebeu Jesus como Senhor da sua vida, e se você tem conhecimento da verdade, da palavra e vive a palavra, a autoridade de Deus está sobre a sua vida. Você, Aleluia. Demônio tem que te respeitar, tem que fugir de você. Sabe o que acontece, irmãos? Além de você ter que desenvolver a sua própria experiência pessoal, existe uma outra questão. Você precisa cultivar a sua vida espiritual com disciplina. Se você não tem disciplina com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, ou seja, se você lê a Bíblia um dia sim, 2 dias não, né? Uma semana sim, 2 semanas não, um mês sim, outro não, isso faz com que você não tenha essa capacidade de ouvir a voz de Deus. Porque você precisa ter contato todos os dias, ter uma vida disciplinada, uma vida espiritual disciplinada, sabe? Olha só para vocês verem. Da mesma forma como acontece no nosso corpo físico, você não almoça todos os dias, você não come todos os dias, você não se alimenta todos os dias, porque se você não se alimentar, você vai ficar enfermo, vai ficar doente. Não é assim que acontece? Né? Então, assim também a gente tem que fazer para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento espiritual. Você tem que alimentar o seu espírito todos os dias. Tem que meditar na palavra todo dia, orar a Deus todo dia, porque, irmãos, há coisas nesse desenvolvimento espiritual, né, que depende de elementos que escapam do nosso controle. Não é algo que eu posso controlar. Eu posso trabalhar para aquilo desenvolver. Mas existem coisas que é uma ação de... Por exemplo, quando você come um alimento, você vê o seu organismo separando os nutrientes? Você não vê. Mas de cada alimento que você ingere, o seu organismo retém ferro, as vitaminas, todas as coisas ali, faz esse processo. É algo que nós não vemos. Da mesma sorte, a vida espiritual, você sabe que você tem que se alimentar da palavra. Mas o crescimento ali, quem dá é Deus quem faz com que as coisas aconteçam na nossa vida espiritual, uma vez que você tem uma disciplina espiritual. Às vezes nós nem compreendemos, né, esses mistérios, esses processos de Deus que vai resultando da transformação do nosso coração. A gente não entende, né? A gente só lembra, eu era assim e hoje eu já não penso assim. Eu pensava assim, mas eu já não penso assim mais. As pessoas não podem ser incrédulas em relação àquelas pessoas que têm um dom de Deus, um dom específico de Deus, ali de revelação, que chega, né, não precisa nem estar perto de você, Deus revela e Ele te liga e fala, Deus está me revelando isso. E se Ele tem esse dom, deve ser usado para a glória de Deus, né? E outra coisa, muitas pessoas, né, às vezes, têm o hábito de procurar profeta exatamente pensando que o profeta, ao procurá-lo, ele vai resolver o problema dele. Mas não é assim. Deus pode usar o profeta para te procurar. Em todo o tempo na Bíblia, o profeta procurava as pessoas, era enviado. Verdade. Davi, por exemplo, o rei Davi, quando pecou, o profeta Natan foi lá na casa dele. Exatamente. Estava em reunião lá, ele chegou e tal, esperou o momento, ele despediu as pessoas, agora eu vou atender o profeta Natan, né? E um homem aí senta com ele, ele começa a revelar para ele e o que Deus já tinha mostrado para ele. A única vez na Bíblia que uma pessoa foi até o profeta, você sabe qual foi? Naamã. Naamã. E mesmo assim o profeta não
atendeu ele. E o Naamã não foi ao profeta. Primeiro ele foi ao rei. Ele foi ao rei. E o rei mandou. Mandou ele. O profeta foi para casa e falou assim, manda ele lá na minha casa, dá o endereço para ele. Eu tenho a resposta para ele. Mas nem encontrou com ele. Nem encontrou, nem chegou perto. Mandou um mensageiro, um servo dele, vai lá e fala com ele para ir lá no rio. E fazer assim, ele nem gostou, né? Ele queria ser atendido, né? Ele queria sala, ele queria ser recebido conforme ele era recebido no país dele, na terra dele, com as honras militares, com os aparatos todos, né? Mas ele não foi ali para ser honrado. Verdade. Ele foi ali para ser curado. Então, amados, o que acontece? O certo é que nós fomos chamados para caminhar em fidelidade com Deus, sabe? E permitir que Deus conduza a nossa vida a uma maturidade. E o que é esse caminhar com Deus, essa vida espiritual disciplinada? É santificação. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Como que eu posso ouvir a voz de Deus se eu não estou em santificação? Como que eu vou discernir a voz de Deus se eu não tenho uma vida espiritual disciplinada? Né? Se eu sou inconstante, a Bíblia diz, sede sempre firmes e constantes. Se nós não somos constantes, o que vai acontecer? Deus não pode ser constante conosco. Irmão Wagner Marques, a paz do Senhor, boa noite, Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua esposa, viu? Em nome de Jesus. Então, nós precisamos ter isso em mente, irmãos, que é necessário santificação. A santificação é o processo pelo qual nós, uma vez sabedores de que somos de Deus, procuramos então fazer as coisas de Deus, obedecer à voz de Deus, né? Buscar as coisas de Deus, viver as coisas de Deus. Então, esse é o quarto processo que você tem que entender para ouvir a voz de Deus. Amém? Para você entender a voz de Deus, você tem que conhecer Deus. Exatamente, é o conhecimento, sensibilidade, conhecimento, experiência e santificação. E outra coisa, ninguém interessa por aquilo que não conhece. Verdade. Né? Porque como ouvir a voz? E por que ouvir a voz? Né? Qual que é o sentido de ouvir essa voz? Para quê? Né? Então nós temos necessidade de comunicar por que você estuda? Para aprender. Por que você vai para uma faculdade, estuda aí 5, 8 anos para formar, para ser alguém com conhecimento? E também no mundo espiritual, isso não acontece assim no estalo de dedo. Eu aceitei Jesus, agora vou sentar ali e Deus vai conversar comigo. É um processo de conhecimento, de relacionamento. Igual a criança quando nasce. Ela não nasce falando. Nem andando. Nem andando. É um processo. É um processo e ela vai aprendendo a falar na medida que os pais falam com ela, né? À medida que o pai fala, a criança aprende. Na medida que o pai ensina a andar, ela aprende. Então, por que ouvir a voz de Deus? Para aprender a andar, para aprender a falar, para aprender a viver. Isso. Né? Tem muita gente que não sabe viver porque não ouve o conselho, a voz de Deus. Realmente. E só se dá mal, não se desenvolve, não cresce. Não é? Por isso Paulo chama de meninos. Né? Exatamente. E você tem que entender, irmãos, que nesse processo não há grandes saltos, não é um avanço repentino, igual o pastor falou, converti hoje, amanhã já estou no mistério com Deus. Não é bem assim. Às vezes, o que acontece? Nós experimentamos visitações extraordinárias, aqueles momentos assim que você sente mesmo a presença de Deus. Mas o crescimento espiritual, ele é normal, né? Ele é resultado de um processo, às vezes lento, mas contínuo. Tem que ser algo diário, todo dia, um pouquinho de Deus, um pouquinho, né, da comida, da palavra ali. O autor da carta aos Hebreus, ele vai se referir a isso quando ele escreve lá no capítulo 5, verso 14, ele vai dizer o seguinte, Hebreus 5, verso 14, para você que está anotando aí. Mas o alimento sólido
é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Vou ler de novo, Hebreus 5, verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Perceba aqui, amados, nesse texto que nós lemos, a frase pela prática. Tá? Outras versões bíblicas, talvez seja a sua, traduz pelo exercício constante. Tá? Ou seja qual for a sua tradução bíblica que você esteja nos acompanhando aqui, todas vão destacar o quê? Um processo de aprendizagem que inclui a possibilidade de equivocar-se, né, como aconteceu com o jovem Samuel. Ele não tinha ainda desenvolvido, ele não tinha maturidade, né? Ele não tinha desenvolvido a sensibilidade, ele não tinha o conhecimento, ele não tinha ainda uma experiência pessoal com Deus, né? Ele não, pelo que se entende, apesar de ter sido dedicado à obra do Senhor, ele não vivia em santificação, né? Até porque a própria família do profeta Eli não estava vivendo em santificação, não estava dando esse testemunho de santificação, não é? Então ele não tinha desenvolvido ainda essa maturidade, ele não tinha sido apresentado para ele esses quesitos para ter intimidade com Deus. Então você precisa entender que sensibilidade, conhecimento, experiência pessoal, santificação vai te levar ao outro ponto, que é o mais importante, que é o da maturidade. Porque não é um salto, é um desenvolvimento contínuo, é um aprendizado diário de você pegar a Bíblia, ler a palavra, meditar nela, orar ao Senhor. Tem crente que não ora todo dia. Tem crente que não lê a Bíblia todo dia. É incrível, né? É quase um absurdo, né? A pessoa se dizer crente e não orar todos os dias. Ler a Bíblia, muitas vezes tem dia que você acaba passando mesmo batido devido às ocupações e às vezes até mesmo a questão de não ter um compromisso, priorizar, né? Então acaba não lendo. Mas orar, isso é impossível um cristão viver sem buscar em oração ao Senhor pelo menos 2 vezes ao dia, que seja de manhã e à noite. Isso aí é quase impossível. Mas se alguém consegue viver assim, é um problema sério, porque eles estão distantes de serem verdadeiramente cristãos. Porque não tem uma relação com Deus. Deus ia lá no jardim conversar com Adão de manhã, no meio-dia, à tarde, ele estava ali para visitar, para saber como estava. Mesmo sendo Deus, ele não precisava ir lá não, mas é uma questão de uma visita, para demonstrar ali a preocupação e para ouvir da boca do próprio Adão como está. Ele sabendo de tudo, ele ainda perguntava, e aí, tudo bem, como está? Né? Então, era aquele amigo, ele se tornou um amigo e ele estava ali presente e queria que Adão soubesse disso. E é o que ele faz conosco hoje. Ele quer que você sinta essa relação de amizade, você ter confiança de prostrar o seu joelho à madrugada, ou à noite, ou no decorrer do dia, ou pela manhã, e apresentar a ele os seus planos e pedir a ele que lhe abençoe, que lhe proteja, que lhe dê força para conseguir. E é gostoso quando você ora de manhã e você tem um monte de coisas para resolver, um monte de situação na sua frente, e algumas coisas que te incomodam, e de repente você levanta da oração tranquilo, com aquela certeza que você já conseguiu. Aleluia, né? Então,
essa é uma maneira do cristão realmente ter aquele contato com o Criador. Verdade. Irmã Cirlei Souza, a paz do Senhor, seja bem-vinda aí na nossa live. Que bênção, irmã Cirlei, saudade de vocês. Então, irmãos, é muito importante você pensar sobre essas coisas, esse desenvolvimento. A Bíblia até diz que orar em todo o tempo. Ela não fala de vez em quando. Não, em todo o tempo. Em todo o tempo, né? E em tudo também dá graças, né? Então é muito importante você entender isso, o que a Bíblia diz e como é que nós temos que nos portar para poder conseguir ouvir a voz de Deus. Alguém certa vez disse o seguinte, uma frase aqui eu vou ler para você. Todos querem ser algo na vida, mas ninguém quer crescer. Veja bem, todos querem ser algo na vida, mas ninguém quer crescer, né? E aí, diante dessa frase, a pergunta que eu faço para você é a seguinte: que passos você está dando para melhor compreender os mistérios da vida espiritual? O que você tem feito diariamente que está te conduzindo a esse conhecimento de Deus, a essa capacidade de ouvir a voz de Deus? Pastor, eu leio a Bíblia, aleluia. Eu oro, aleluia. O que mais você tem feito? Quanto mais você buscar o Senhor, mais Ele se deixará ser encontrado. Né? Eu tive a oportunidade de, domingo, exatamente falar sobre isso. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Né? Enquanto você consegue achar Ele. E invocar enquanto Ele está perto. Está perto, né? Por quê, irmãos? Porque na medida que a gente vai caminhando e a gente não tem uma vida, vamos dizer assim, disciplinada, a gente vai se afastando de Deus. Chega uma hora que nós não conseguimos achar Deus, porque o nosso estamos com a vida toda atrapalhada, cheia de problema, de pecado, dor de cabeça, preocupação, um tanto de coisa dando errado, e você não consegue ver Deus. Por isso que a palavra, ela fala exatamente, buscar o Senhor enquanto se pode achar. E se hoje você tem sensibilidade de ouvir Deus, de falar com Deus, não perca isso, irmão. Mesmo que a sua sensibilidade esteja assim, você tem que se esforçar para ouvir Deus, você não pode parar. Porque se você parar de buscar o Senhor, daqui a pouco você não vai mais encontrá-lo. Não é porque Deus vai sumir, porque toda a terra é do Senhor. Ele está em todo lugar. Mas é porque nós vamos nos endurecendo. É porque perde a sensibilidade, né? Você torna insensível. E aí você começa a pecar. Deus pode estar do seu lado que você não percebe. Não percebe e ainda peca. Né? Quantas pessoas conseguem chegar no ponto de trair a própria esposa, como se Deus não tivesse ali presente. Ele faz alguma coisa escondida, ninguém está vendo, ou ele rouba, ele furta, ou ele comete alguma coisa, um adultério, ou qualquer outro tipo de pecado, ou de imoralidade. Ele pensa, ninguém está vendo. Isso é o ápice. É exatamente quando o homem está nessa situação. Ele não está vendo Deus mais. Não tem mais sensibilidade. Não tem. E nem temor mais, já perdeu o temor. Quando você perde o temor, você perde a sensibilidade. E o que nos separa de Deus? O pecado. Exatamente. Ele vai criando aquela crosta, né? Endurecendo o coração. Aí acaba cauterizando a mente, criando uma doutrina própria para se ver livre ou até mesmo para se manter num mundo que inexistente. Eu gosto muito dessa palavra que a Bíblia diz, mente cauterizada. O que é a cauterização? Eu creio que todos vocês aqui sabem o que é. Né? Os médicos usam muito isso. Hoje mesmo eu fiz uma cauterização aqui no pescoço. Eles vão lá e queima aquela parte ali afetada por alguma coisa. Depois que você queima, irmão, aquilo dali não nasce mais nada. Não dá nada. Assim é a mente cauterizada. Depois que está cauterizada, você não consegue convencer a pessoa de nada. E o próprio Espírito de Deus não consegue convencer aquela pessoa do pecado. Não adianta.
um pastor conhecido meu veio aconselhar comigo. Ele estava traindo a esposa, ele estava no início de um relacionamento fora do casamento, e ele tinha um ministério, uma família, a esposa, 3 filhos, e a esposa uma bênção, uma serva de Deus do lado dele ali, e ele envolveu com a outra pessoa, e ele veio conversar comigo. Eu saí com aquele pastor, conversei com ele, aconselhei, ele chorou, ele falou que aquilo era do diabo mesmo e tal, e chorou e pediu que eu orasse por ele. Ele ia tomar uma decisão, e a decisão que ele tomou foi largar a família, né? E hoje vive uma pessoa em busca de Deus e não consegue. Perdeu aquele contato que tinha antes, perdeu a igreja, perdeu a família, tudo por causa de uma paixão. E aí a mente ficou cauterizada, começou a criar doutrina própria para se proteger dos seus erros. É o que muitos fazem. Pelo fato de conhecer a palavra, eles acabam criando uma doutrina própria para se defender dos seus erros, dos seus pecados. E eu lembro que uma vez que eu conversei com ele, e ele ainda veio citar a história de Davi e tal. Mas Davi pecou, tudo bem. Davi caiu no pecado. Mas o grito do arrependimento dele foi maior do que o pecado que ele cometeu. Isso mesmo. Né? Davi, com tudo que ele fez, ele se arrependeu e ele não perdeu a sensibilidade. Ele se manteve firme na sua fé, na sua convicção daquele Deus que apresentou a ele lá atrás das ovelhas, né, na hora de enfrentar o leão, o urso. Então, muitas vezes pessoas querem o lado negativo de Davi, mas não querem ver o lado de arrependimento, o lado positivo. Exatamente. Né? Eles veem só a parte negativa. Então é muito importante você que está participando entender isso. Sabe? Esse é o ponto da maturidade. Você precisa crescer, irmão. Sabe? E para isso você tem que se esforçar e dar passos diários para esse amadurecimento. Tem muita gente que chega num certo ponto e fala, não, eu já cheguei em tal ponto que eu queria chegar, né, na igreja, e eu sou homem e mulher de Deus. Então, se você tem que praticar todo dia a palavra de Deus, a oração, né? Quando Deus pedir de você um jejum, você tem que sacrificar o jejum, né? Eu não falo para você jejuar assim, né, sem uma ordem de Deus, porque não é o correto. O correto é você receber de Deus uma instrução e você obedecer. Por isso que ele diz, obediência quero e não sacrifício. Então, mas oração e Bíblia tem que ser todo dia, irmão. Se você parar de ler a Bíblia, daqui a pouco a sua mente está tomada já, e você vai ficando insensível. Porque você já o mundo investe em você todo dia. A mídia está aí em cima de você, jogando um monte de lixo. Você liga a sua televisão em casa, lixo na sua cara, e você pega o celular e começa a olhar, e lixo está aí. E cadê a Bíblia? Onde está a palavra? Eu vou falar para vocês uma coisa. Nós estamos falando aqui sobre o quê? Ouvir a voz de Deus. E para ouvir a voz de Deus você tem que ter. Nós já começamos semana passada e estamos encerrando hoje sobre isso. Você precisa, você que está anotando, a ordem é essa: sensibilidade. Você precisa conhecer o Senhor. E você conhece através da palavra de Deus. Você precisa ter experiência pessoal. Não basta as pessoas da sua volta ter experiência. Você precisa ter a sua experiência. Você precisa de santificação. É a disciplina diária com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, coração. Você precisa maturidade. Você precisa crescer, irmão. Para você ouvir a voz de Deus. Porque se você não coloca essas coisas em prática, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Essa semana, eu tive 2 experiências, e uma delas eu comentei com a irmã hoje. Ela me contava um sonho, me lembrava, pastor, o senhor lembra daquele sonho que eu te contei?
Eu disse sim, pois é, hoje eu entendi o significado dele. E eu me arrepiei porque, irmãos, eu tenho um temor de Deus muito grande com respeito a sonho. Todo sonho para mim, ele tem uma mensagem e precisa ser levado a Deus, a nossa mente cativa, para entender o que Deus está falando. E ela falou para mim, pastor, hoje eu entendi o que significa ele. Eu lembro que quando eu conversei com essa irmã, ela disse para mim, eu falei para essa irmã, tem que orar. Isso é um sonho que tem uma mensagem, mas que é uma mensagem que eu não estou entendendo. Eu não entendo. Pode ser muitas coisas. E hoje ela falou para mim assim, pastor, hoje eu entendi o que o sonho quer dizer. Ou seja, a metade do sonho ela entendeu. E pode-se dizer que a outra também ela já entendeu, porque ela sabe que alguma coisa vai vir na perspectiva do que aconteceu com ela, nesse momento que ela entendeu. Outra pessoa me contou um sonho, e eu disse para essa pessoa, olha, isso aí é Deus falando. Só que, sabe o que acontece? Tem muita gente que está tão insensível à voz de Deus, está com a vida tão distante de Deus, que não percebe que é Deus que está falando, que Deus está mostrando. Deus tem tantas formas de falar com o homem, nós falamos isso aqui semana passada, né? Ele pode usar até uma jumenta, né? E olha que mesmo Deus usando a jumenta, o Balaão não percebeu que quem falava com ele era uma jumenta. O incrédulo, então a mente já estava... Exato. Cauterizada. Ele conversou com a jumenta como se estivesse conversando com um ser humano, irmão. Imagina eu e você, se de repente a gente está andando na rua, um cavalo começa a falar com a gente. Vai ser um espanto, ou pelo menos eu me espantaria muito. Então, assim, só de ver o papagaio falando, quem sabe que o papagaio aprende a falar, eu já me assusto quando eu vejo o papagaio falando. E se eu visse um animal desse porte falando comigo, eu ia assustar. Mas o Balaão começou a brigar com o animal, conversar, discutir com ele. E Deus viu que não ia ter jeito, que ele ia acabar matando a mulinha. Aí o anjo pega, né? Ali tem aquele episódio que o anjo aparece e fala, rapaz, se não fosse a sua mula, eu ia te matar. Né? O anjo teve que manifestar em forma corpórea para ele poder ver e chamar a atenção dele com a espada, irmão. Se não tivesse uma espada também, eu acho que ele partia para cima do anjo e ia embora. O cara já estava decidido o que ia fazer. E tem muita gente que mesmo se Deus usar uma mula para falar com ele, ele não vai querer ouvir. Porque ele está insensível, ele não sabe ouvir a voz de Deus. Ele não sabe quando é Deus que está falando com ele. Ah, mas você está falando isso que você me conhece. Aí ignora aquilo aí. Aí chega ali na frente, vem o outro e fala com ele, ah, mas... não pode ser, isso aqui é coisa da minha cabeça. E aí vai, e não consegue perceber que Deus está dando um livramento, que Deus está tentando alertar, que Deus está tentando falar. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus, coloque em prática isso que nós falamos aqui. Olha o exemplo do Samuel, do jovem Samuel, que ainda não sabia discernir a voz de Deus, mas virou um dos maiores profetas, né, da história. Porque ele desenvolveu isso, irmão. Depois desse dia, desse encontro com Deus, você vai ver, depois que ele conversa com Deus ali, que ele descobre que ele precisava estar ligado, ele fala para ele assim, olha, se eu vir de novo, agora você fala assim. Ou seja, ele falou assim, opa, peraí. Ele já ficou na expectativa. Ele já me chamou 3 vezes, agora vai chamar de novo. Então ele já ficou sensível, irmão. Ele estava ligado, ele sabia que alguma coisa ia acontecer. E aí, quando Deus fala de novo, ele agora chega e agora já sabe que é Deus. E aí ele tem a primeira experiência espiritual dele com Deus. Né? E aí, a partir daí, ele viveu uma vida de quê? Santificação. Deus falou para ele, ó, você tem que ficar esperto, porque eu já rejeitei Eli, a família dele. Você vai assumir aí na casa, aí, o sacerdócio aí. Né? Siga em santificação. E aí você vê um crescimento, um amadurecimento, né, de Samuel diante de todas essas coisas que nós falamos aqui. E é isso que Deus quer que você também chegue a esse ponto. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Hoje Deus está falando com você. Não sei de que forma, nem como, mas Deus está falando com você nessa noite. Amém? Aleluia.
Vamos orar? Vamos orar, né? Aleluia. Vamos orar porque já chegou aí. O tempo já foi embora, né? Você que está aí do outro lado aí, da telinha aí, do seu celular, né? Hoje seu celular está sendo bênção para sua vida. É assim que tem que ser, irmão. Traz muita coisa ruim, mas traz muita coisa boa. Só você saber discernir, né? O que é bom. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Nós vamos orar ao Senhor. É um momento de oração. Esse é o momento em que a unção que Deus manda para nós, para esse momento, ela sai daqui, atravessa esses ares aqui e vai até a sua casa. É como aquele centurião disse para Jesus: olha, o senhor nem precisa ir, basta uma palavra sua. Isso. Não é? Então, a ordem de Deus, ou aquilo que Deus tem para a sua vida, vai atravessar esses ares aqui, de onde nós estamos. Eu não vou dizer para você que vai pelas ondas digital, não, vai pelo ar. A Bíblia diz que aos seus anjos, o Senhor dá ordem a seu respeito. Então vai vir a ordem de cima para que possa alcançar a sua vida nessa hora. Nós vamos orar. E assim como você tem orado conosco, exercitado a sua fé, nós vamos unir. Somos agora 24 pessoas agora que vamos orar. Vamos unir a nossa fé para que haja milagre na casa de todos vocês que nesse momento estão orando conosco, que têm sido fiel ao Senhor. Amém? Aleluia. Oremos então. Senhor nosso Deus, Pai, mais um dia nós estamos aqui, Senhor, reunidos nessa live, compartilhando a Tua Palavra, os mistérios da Tua Palavra, meu Deus, os benefícios da graça que recebemos quando estamos diante do Senhor, buscando a face do Senhor. Aleluia. E, ó Deus, nesse momento, ó Deus, como eu disse nas minhas palavras, o Senhor começa a expedir, ó Deus, ordens, aleluia, para que pessoas que agora unem a sua fé conosco em oração sejam alcançadas pelo seu poder, pelo milagre do Senhor. Meu Deus, há pessoas que oram conosco agora, que está clamando ao Senhor por algo, por um milagre, por uma solução, por uma resposta. Alguns estão orando por uma cura. E, ó Deus, eu sei que Tu podes fazer todas essas coisas, porque não há nada impossível para o Senhor. E este momento é oportuno, Senhor, para que algo maravilhoso e espetacular possa acontecer na vida dessa pessoa que agora ora comigo. Deus, ela deixou todas as coisas de lado para buscar ao Senhor conosco neste momento. A Tua palavra, Senhor, ela é vida, ela é espírito e vida, e mais cortante do que uma espada de 2 gumes, capaz de separar juntas e medulas a alma do espírito e discernir ainda aquilo que está profundo e escondido no coração do homem. Por isso, Senhor, nesta hora, com esse poder maravilhoso que é o poder do Senhor, que esse poder de curar, de transformar, meu Deus, de mudar situações, o Senhor invada, Senhor, a casa dessa pessoa com bênçãos hoje, porque ela está abrindo o coração. A Tua palavra diz que quando o Senhor bate a porta do coração e nós ouvimos a voz e abrimos a porta, o Senhor entra e senta e ceia conosco. Por isso, Deus, esse homem, essa mulher que agora abre a porta do coração e recebe essa palavra, e ora e diz: Senhor, seja bem-vindo, eu quero, Senhor, receber, eu recebo essa palavra, toca em mim, me responde e me cura. Deus, realiza o Teu milagre, Senhor, para a glória do Teu nome, para que saiba que só o Senhor é Deus e que o Senhor opera de diversas maneiras. Meu Deus, eu rogo, Senhor, pelas Tuas misericórdias, para que haja um milagre, para que haja perdão de pecados, para que haja cura, para que haja arrependimento, mudança de vida e, acima de tudo, comprometimento, a fim de que cada um deles aprenda a ouvir a voz do Senhor, aprenda a discernir quando é o Senhor que fala. Meu Deus, essa é a minha oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, aleluia, por esse dia, pela oportunidade de estar junto com esses irmãos, de entrar nestas casas pela fé, em nome de Jesus, para levar a Tua palavra. Meu Deus, essa palavra de vitória, essa palavra de bênção, Pai, que ela possa cair em boa terra e que possa produzir frutos dignos, que o Senhor receba nesse momento, aleluia, a nossa oração, a oração do Teu servo. Nós concordamos com a oração que foi feita neste lugar,
e com as orações que estão sendo feitas, Senhor Deus, em diversos lugares nesse momento, juntamente conosco. Que o Senhor alcance essas famílias, abençoando de uma maneira muito especial. E nesse momento eu oro também em favor do pastor e do seu filho, Senhor Deus, lá de Porteirinha, que está internado com Covid. Que o Senhor possa visitá-los agora, Senhor Deus, no CTI, levando a cura, a libertação. Quantos foram alcançados através das nossas orações. E nós continuamos, ó Deus, intercedendo por aqueles que nos procuram em busca de um milagre. Que o Senhor abençoe a cada um que ora conosco e que a tua graça, a tua bênção alcance cada lar, cada família. Aleluia. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. Eu agradeço a todos vocês que estiveram conosco, que têm sido fiéis nas nossas lives, têm acompanhado conosco todos esses momentos. Que o Senhor Jesus abençoe a todos e conceda uma boa noite, um bom descanso em nome de Jesus, que Ele sustente o seu sono, né, te dando saúde, né, te dando resistência física e espiritual. O nosso forte abraço e aquele beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe a todos.